se o dinheiro acaba em dezembro, cheira mais uma desculpa para vender porcentagem da SAF que ainda cabe no Vasco. Força de Noel, doações vascaínas, mensagem do Ulisses também no Força de Noel. E o que você falou é uma das coisas que me preocupa muito. Porque o que ocorre? Vamos já à prática. Nós podemos pensar politicamente ou podemos pensar na prática. O que é a prática? Você tem que barrar isso no Conselho Deliberativo. Para barrar isso no Conselho Deliberativo, você não adianta ter só a oposição, porque a oposição vai lá e diz assim, olha, a oposição que eu digo é a oposição dos conselheiros eleitos. Olha, isso aqui está errado e tal, não sei o que e tal. Eu fiz uma nota, outro fez, não sei, tá bom, mas e aí? O que isso resolve? Nós temos que tentar ganhar uma votação, temos que tentar questionar, chamar o público, vamos dizer assim, o público, não só o público torcedor, mas o público o que eu digo associado do Vasco, para entender. Para isso, tem de haver uma junção, beneméritos, conselheiros eleitos de oposição, beneméritos preocupados com o Clube de Regatas Vasco da Gama, preocupados com as consequências do que pode vir a acontecer com uma nova Vera, preocupados por não haver a transparência e fazer uma grande junção para que nós tenhamos uma possibilidade de discussão disso via Conselho Deliberativo e de chamar a direção do Vasco, não só a responsabilidade, como dizer, olha só, existem outras formas, e agora nós temos que saber qual é a situação. Nós temos que saber o que está acontecendo para achar outra forma. Porque o que nós não queremos é que se dê um pacote pronto, em janeiro já não tem mais jeito. Porque o clube teve a retomada do controle acionário em maio. Só do ano de 2024 são 7 meses. Então nós temos que ter isso na cabeça e volto a falar. É importante que haja uma junção. Eu sei que muitos beneméritos do Vasco não concordam com uma revenda com o Vasco perdendo o controle acionário. Claro. Querem a transparência, se disponibilizam a ajudar, se disponibilizam a fazer parte de algo que funcione para o Vasco. Agora, e do mesmo jeito que existem várias pessoas na oposição que têm a mesma ideia. Seria bom que pudesse ajudar, etc. Como tem outros que não, mas eu vou agir como oposição, eu quero cobrar e etc. Mas tudo dentro da mesma lógica. Qual é a lógica? O Vasco não pode perder o controle acionário. Entregar o controle acionário para terceiros. Então, existe um grupo que tem força, que é grande. Só para ter uma ideia, lá atrás, em janeiro, as votações para o presidente do Conselho, para o presidente do Conselho Fiscal e para o presidente do Conselho Deliberativo, que foram feitas, à época, por parte da oposição, trouxe mais de 70 votos para as pessoas que estavam ali para ocupar os referidos cargos. Então, isso demonstra que tem. Agora, precisa haver essa junção. Precisa haver Conselho de Beneméritos, conversando, as pessoas conversando com o Conselho de Beneméritos, para que nós tenhamos, de fato, uma junção prática. Porque senão fica, olha só, eu fiz aqui uma nota, olha só, tá bom, mas e aí? Sim. Mas eu fiz, eu estou fazendo aqui praticamente toda semana, nós estamos falando, e daí? Quando nós não tínhamos condição entre 2021 e 2023, porque o que acontecia entre 2021 e 2023? Nós não conseguimos, porque o Conselho de Beneméritos ele não estava coadunado a isso da maneira que cerca de 35 a 40 beneméritos estavam. O Conselho de Beneméritos como um todo. Nós conseguimos, pelo trabalho de 35 e 40, fazer com que, no final das contas, o Conselho de Beneméritos se posicionasse contra a venda. Mas tivemos inúmeras dificuldades. Agora, nós temos 34 nomes da oposição, e temos cerca de, só daquela época, dos 35 no Conselho de Beneméritos. Só daquela época. Que, evidentemente, estavam contra aquela época que vender, estavam contra aquela época fazer o que fizeram, claro que estão contra agora. Mas isso precisa ter uma junção. Ninguém é mais importante que ninguém, ninguém é menos importante que ninguém, mas e tem que ser respeitado o Conselho de Beneméritos e trazer o Conselho de Beneméritos para essa discussão. Dentro do Conselho de Beneméritos, eu procuro falar todas as vezes que eu posso a respeito disso, nas reuniões, etc. Inclusive, na última reunião do Conselho de Beneméritos, eu falei sobre essa questão
do ponto do que foi expresso pelo Conselho e não foi respondido pela direção do Vasco, sobre a apresentação de fluxo de caixa. Tem falado, tem colocado. Falei sobre a questão inerente à possibilidade que estava lá no parecer do Conselho Fiscal. Falei, olha, minha posição até aqui, parceiro, desde que não seja parceiro para o Vasco perder o controle acionário. Faço as minhas colocações lá. Agora, também sei que eu faço as minhas colocações, mas o ideal não é só que eu faça as minhas colocações. O ideal é que haja essa junção. Essa junção. Havendo essa junção, é muito bom, porque para a oposição não é muito bom para o Vasco. Porque nós estamos querendo defender o quê? Nós estamos querendo defender que haja um processo de transparência. Por quê? Transparência, estou falando de transparência. Porque agora o Vasco pode falir. Porque agora, se você antes, eu tenho uma gestão aqui, eu acho que isso aqui, eu mostro aquilo ali, eu não mostro, mas era o quê? Era uma associação sem fins lucrativos, que não podia falir, que apresentava resultados, etc. Podia ter uma coisa ou outra que você podia discutir. Agora não é. Agora é diferente. Porque agora pode falir. Então é claro que as pessoas ali, elas têm um sentido, exatamente, elas têm um sentido institucional muito forte. Tanto é que não queriam que chegasse nesse ponto. Tanto é que foram contra lá em 2022. Então, esse é o caminho. Essa junção é de fundamental importância. E nessa junção, o Conselho de Beneméritos é de fundamental importância, ainda mais no sentido de que ele dará a solidez ao movimento que se faça nesse sentido, para que se busque via Conselho Deliberativo não só explicações, mas possibilidades de convencimento, de discussões a respeito do tema. Porque senão nós ficamos sem saber o que está acontecendo, sistematicamente fazendo colocações, mas sem ter um retorno. O retorno que a gente tem que nós temos é o ex-presidente do Bahia dizendo que o Vasco pode sofrer transfer ban em janeiro. Esse é o retorno que nós temos.